está orando pela serva do Senhor essa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui me coloca em Tua presença, Senhor, para apresentar a vida da cooperadora Gabriela no seu altar. Jesus, fala com a sua filha, papai, que todo nervosismo venha cair por terra, Senhor. Eu creio que o Senhor já deu uma palavra no coração da sua filha. Usa ela com autoridade, Senhor, com ousadia, Senhor. E abre os corações daqueles que estão ouvindo a Tua palavra essa noite, para ouvir o que vem de Ti sobre a vida dela. Porque é profeta Tua, papai. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer sobre a vida da sua filha essa noite, papai. Toma ela pelas tuas mãos, Senhor, abençoando e cuidando, em nome de Jesus. Amém. Vai dar tudo certo. Saúde a todos por paz do Senhor. Quero desejar uma boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje, o 6º dia da campanha, né, em prol do templo, onde o tema é 1 Reis 6:1. Eu vou estar lendo, mas a mensagem ela será ministrada em 1 Reis 3. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. Bom, irmãos, vamos estar lendo em 1 Reis 3, que foi a mensagem onde o Senhor me deu. Eu quero começar do 4. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuastes a mostrar a ele o teu grande e constante amor e lhe deste um filho, que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu, no meio do povo que escolhestes, para ser teu, um povo que é tão numeroso, que nem pode ser contado. Portanto, dai-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo?" Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, seu pai, eu lhe darei uma vida longa." Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios, que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Amém. Bom, irmãos, como o próprio texto diz, Salomão, filho de Davi, escolhido por Deus para reinar sobre Israel, governar o povo do Senhor, mesmo muito jovem. O Senhor tinha uma promessa sobre a vida dele. Enquanto eu orava ao Senhor pedindo uma palavra para esta noite, o Senhor ele falava comigo: "Filha, o que tu queres? O que vocês precisam para que o meu propósito, para que o meu chamado, ele seja transformador?" Porque, irmãos, assim como Salomão, eu e você, nós estamos aqui para suceder o chamado de Jesus, o ministério de Jesus na terra. Jesus, ele curou, Jesus, ele libertou, Jesus, ele levou as boas novas em meio a um mundo que estava um caos. E olha a situação que nos encontramos hoje. E eu falava: Deus, em meio a essa situação, o Senhor está querendo construir algo novo. O Senhor não está preocupado com paredes e o Senhor ele está querendo que você se preocupe em construir um relacionamento com Deus, em construir uma vida de oração. Por muitas e muitas vezes, ser uma geração
imediatista, nós queremos as coisas do nosso jeito, nós queremos as coisas no momento que achamos que é o correto. E por muitas vezes nós dizemos, Senhor, nós dizíamos, não temos tempo para fazer as coisas com perfeição para Deus. E olha o que o Senhor permitiu. Olha o que o Senhor tem permitido sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a nação. Não para mostrar que Ele é grande, porque o que Ele pôde fazer sobre das nossas vidas, Ele já fez, que foi enviar Jesus Cristo, a boa nova. E depende de mim e de você anunciar. Então que nós possamos, nesta noite, falar com Deus. Eu não sei o que você precisa. Salomão precisava de sabedoria, porque ele era jovem, ele não sabia discernir o bem e o mal. Mas nesta noite o Senhor, Ele quer que você peça o que você necessita. Porque o que adianta você pedir sabedoria para abrir a sua boca e falar grandes coisas dessa palavra, se você não tem forças para abrir a palavra de Deus, se você não tem disposição para buscá-lo. O Senhor, Ele precisa que você esteja na posição. Ele quer fazer da sua vida algo extraordinário. Ele precisa que você esteja preparado. E o que está acontecendo hoje é uma permissão do Senhor para que no momento certo venha o avivamento do Senhor, venha o agir, o despertar da igreja, porque a igreja tem faltado algo. Aqui como Salomão, hoje, se fosse o arrebatamento, como nós estaríamos? O que nós teríamos para oferecer? Porque Salomão, ele já governava, como eu e você. Nós já servimos ao Senhor. Nós já o conhecemos, nós já estamos na igreja. Mas o que nós temos entregado a Deus? Qual tem sido a nossa excelência para Deus? Porque Salomão, ele governava o povo, mas ele não governava com sabedoria. Ele governava do jeito que dava, do jeito que ele conseguia, do jeito que ele sabia. E é isso que Deus, Ele quer da minha e da sua vida. Ele quer algo diferente. Eu ouvi isso ontem e eu quero dizer para vocês, seja ousado diante de Deus. Seja ousado diante de Deus e peça algo para Deus que você precisa, porque é chegado o momento de você elevar os patamares no seu chamado. É chegado o momento de você estar preparado para enfrentar esse mundo aí fora. Aí você fala, mas Gabi, você deve estar meio perdida, não pode sair de casa. Mas é passageiro. Isso é permissão do Senhor e o Senhor, Ele está no controle de tudo. O Senhor, Ele não envia uma tempestade para que o nosso barco afunde. É para Ele mostrar que Ele tem poder para controlar o mar, para cessar a tempestade. E o que Ele quer de mim e de você é que nós busquemos em espírito e em verdade, que nós venhamos crescer, porque Ele conta comigo e com você. Ele conta que nós venhamos estar preparados para cuidar do povo, como Jesus fez. Ou nós seremos como os discípulos de Jesus, que diante daquele homem endemoniado não consegue expulsar o demônio porque não tem jejum, não tem oração. Porque nós não estamos preparados. Nós somos chamados para dizer, Jesus está voltando. Não é o fim, mas o fim virá. Chegará o momento em que o Senhor raiará por aquelas nuvens. E o que eu e você teremos para oferecer a Deus? O que eu e você teremos para entregar ao Senhor? Estamos com tanta saudade de estar no culto. Estamos com tanta saudade de estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Mas será que nós temos aproveitado? Será que nós aproveitamos o tempo que nós tínhamos? Eu encontrei uma mulher esses dias e ali eu sabia que o Senhor, Ele queria falar. Essa mulher, ela falou comigo assim, olha filha, eu tô tão arrependida porque eu tive a oportunidade de ir a semana toda para a igreja e eu não fui. E hoje que eu ia para a igreja, não teve culto por conta desse vírus. Eu tô com medo de não poder cultuar mais ao Senhor. Ela, eu sei que nós somos o templo do Espírito Santo, eu sei que a igreja somos nós, mas eu já estava fazendo aquilo tudo por rotina, porque eu era obrigada a estar ali, porque senão fulano ia me mandar mensagem, ou o pastor iria chamar a minha atenção. E ali eu conversando com ela, o Senhor falava comigo, tá vendo? A igreja, ela entrou em uma obrigação. Por isso que eu tenho permitido muitas coisas para despertar o meu povo.
porque o que eu quero fazer através da vida de vocês é algo extraordinário, é algo grande, e todas as outras coisas eu sou quem acrescento, porque ele acrescentou na vida de Salomão, e ele vai acrescentar nas nossas vidas. E aqui Salomão, quando ele pede sabedoria, eu não estou dizendo que vocês não devem pedir sabedoria. Eu estou dizendo que vocês precisam buscar em Deus, entender qual é o seu chamado, qual é o propósito de Deus para a sua vida. E se você está fazendo ele com excelência. E se você não estiver fazendo ele com excelência, pedir a Deus o que falta para que você venha exercer isso. Porque o propósito para Salomão era governar o povo. E ele pediu sabedoria para que ele pudesse fazer isso. Se o seu propósito, se o seu chamado é pregar a palavra, sabe? Peça ao Senhor que você tenha forças para buscá-lo, para entender o que diz as Escrituras do Senhor, mas acima de tudo para praticar. A praticar a palavra do Senhor e ser um testemunho para o mundo aí fora. Sabe? Se hoje os pastores... Eu quero falar com os pastores, que são os mais cobrados, né? Quantas vidas Deus confiou nas suas mãos? E como elas estão agora? Eu sei que a responsabilidade não é toda de vocês. Mas assim como Salomão, foi entregue um povo em tuas mãos. E como esse povo está sendo tratado por você que é pastor. Como esse povo está sendo discipulado por você que é um líder. Porque o Senhor, ele confiou em ti. E a igreja do Senhor, que é responsável em levar, sabe, a este mundo que está um caos. Não tenha medo, sabe, não entre em pânico. O Senhor é a nossa força. Aleluia. Nós devemos confiar em Jesus Cristo, que independente da situação, Ele é quem está conosco e nos ajuda a passar. Quantas coisas vocês já passaram? E ao contrário de Salomão aqui, Salomão ele precisava se retirar, ir para montes, ir para o altar mais famoso. Ele precisava de um sacrifício. Agora eu e você não. Eu e você só precisamos falar: Deus, eis-me aqui. Senhor, me ajuda. Senhor, me instrui, me oriente. Nós temos o melhor de todos, que é o nosso amigo Espírito Santo, que nos conduz, que intercede pelas nossas vidas. Se eu e você, que somos falhos, que somos pecadores, temos visto tudo o que tem acontecido aí no mundo, quantas pessoas já morreram por conta desse vírus, e nós temos chorado, imagina o coração de Jesus, o quanto tem sangrado, quantas pessoas se foram, e se foram sem a salvação. Mas foram sem salvação porque a igreja é uma igreja covarde, se foi porque a igreja é uma igreja falha. Porque eu e você, nós no momento estamos preocupados somente conosco, somente com a nossa dor, com o nosso problema. Eu entendo sim que a igreja está doente, nós somos uma geração doente. Mas porque nós não buscamos o médico dos médicos? Porque nós esquecemos de voltar os nossos olhos para o céu, que é de onde vem o nosso socorro, de onde vem o nosso refúgio. E aí de repente vem um vírus. De repente vem uma situação onde todos resolvem buscar ao Senhor. Glória a Deus. Mas por que buscar ao Pai em meio à dor? Se Ele por amor se deu por nós. Em amor Ele nos criaste. Em amor Ele, sabe, nos deu a vida. Será que depois de quando tudo isso passar, nós iremos estar buscando Ele em mesmo fervor? Iremos buscá-lo com a mesma vontade? Ou nós temos buscado por medo de morrer, por medo de ser contaminado? Então que você venha construir, já que nós vamos falar sobre construção, hoje deveríamos estar falando sobre isso. Construa uma vida com Deus, construa uma vida de oração. É fácil? Não, não é fácil. Mas olhe para Jesus. Jesus, assim como eu e você, Ele passou momentos de aflições, Ele passou momentos em que Ele foi tentado. Ele não falhou. E Ele é o nosso único professor para que nós também não venhamos falhar, para que nós também não venhamos desistir. Nós precisamos confiar em Jesus,
confiar no que Deus tem para as nossas vidas, porque o mundo ele vai tentar roubar os planos de Deus. Então que em nome de Jesus você possa buscar em Deus o que o Senhor tem para a sua vida, o que o Senhor ele tem para te entregar, o que ele tem para fazer contigo, porque eu creio que o Senhor ele tem permitido isso para um grande avivamento da igreja. Não é para mostrar para o homem que ele é poderoso, não. É para mostrar para a igreja que ele vive, que ele reina. Porque a igreja tem deixado Jesus, tem montado Jesus, tem moldado um Jesus que é conforme o querer dela. Então que nós íamos despertar, acorda a igreja. Sabe? Se coloca na posição em que Deus quer, porque o que Deus quer com a sua vida é grande, é extraordinário. O que Deus ele tem para fazer é algo sobrenatural. Nós hoje não vemos o sobrenatural acontecer, mas não é porque Deus mudou, mas é porque a igreja mudou. Porque a igreja tem se modernizado, porque a igreja tem aberto as portas para as coisas que não deveria. E eu não estou aqui querendo falar sobre costumes, sobre tradições, não. Eu estou querendo dizer sobre renunciar o seu eu, renunciar o mundo, sabe? É buscar o céu. Mas não quando você precisa apenas, mas que isso venha a ser a sua vida, a sua causa de vida, sabe? O propósito da sua existência, porque existe um propósito para que você esteja aqui. E para você que por algum motivo desistiu, que por algum motivo parou na caminhada, Deus ele continua olhando para você. Ele continua querendo que você volte para a casa do Pai. Ele tem amor pela sua vida. A sua vida é preciosa para Ele. Ele tem um propósito, Ele tem algo para que você venha exercer nesta terra. Então nesta noite peça ao Senhor força, sabe? Diga ao Senhor, Pai, me ajuda a voltar. Não é me ajude a voltar. Porque quando o Senhor ele encontra um espaço no nosso coração, Ele é quem nos convence, Ele é quem nos confronta. E todas as outras coisas elas são acrescentadas. Todas as coisas da terra são acrescentadas quando nós buscamos as dos céus. E assim como Salomão, nós poderemos ter riquezas, poderemos ter fama, poderemos ter uma vida longa se escolhermos obedecer os mandamentos do Senhor. Mas nós precisamos primeiro estar dispostos a viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí depois de tudo isso, assim como Salomão, nós poderemos julgar com justiça, nós poderemos construir templos, nós poderemos fazer todas as outras coisas, mas que nós íamos nos preocupar a estar em comunhão com Deus, estar agradando ao Senhor, vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas, com sabedoria, com ousadia. Seja ousado diante da presença de Deus, sabe? Seja ousado. Talvez você não seja muito notado, você não seja o grande, mas eu estava ouvindo que um dos maiores profetas, ele não teve o seu livro escrito, que foi Elias. Ele viu coisas extraordinárias, mas ele não pôde ele mesmo escrever um livro na Bíblia. Mas é porque esse não era o propósito de Deus. Esse não era a vontade do Senhor. E não se preocupe se o seu chamado hoje é fazer coisas que aos seus olhos são pequenas. Que o que foi entregue nas tuas mãos hoje é apenas um talento. É o que o Senhor confiou, então faça com excelência. Sabe, se você tiver que cuidar apenas de uma vida, saiba que o Senhor, Ele vê tanta graça nisso que Ele confiou na sua vida. Não é porque você não é capaz de cuidar demais, mas é porque Ele sabe que você fará isso com tanto amor e Ele confiou em ti. Então faça tudo aquilo que o Senhor confiou na sua vida com amor. Sabe, se entregue a Jesus de verdade, em espírito. Não espere chegar os dias piores do que estão, porque eu sei que os dias estão maus, mas confie em Jesus, que tudo vai ficar bem.
porque Ele é o nosso refúgio. Ele tem todo o poder. E não há outro igual a Ele. Não adianta você buscar em estátuas, você buscar em pessoas, você buscar em nada deste mundo. Busque no Senhor. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo do que está acontecendo. Porque o Senhor é aquele que está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E olha só, eu também questionei o Senhor. Eu falei, Deus, em meio a essa situação eu vou levar uma palavra de busque para você poder levar as boas novas. Busque para você poder fazer o extraordinário. O mundo está em caos. A gente está sem esperança. A gente não. A igreja do Senhor nunca está sem esperança. Porque a nossa esperança, ela pode ter morrido naquela cruz, mas ela ressuscitou e vive. Aleluia. Coisa que talvez o mundo não tenha, mas nós temos a esperança em Jesus. Então confie em Deus, porque o vento vai cessar. O Senhor é aquele que vai fazer, que vai agir. E quando tudo isso passar, Ele conta comigo e com você. Ele conta com as nossas vidas. E aqui no final do capítulo, Salomão, quando tudo passou, quando Jesus falou com ele, que ele entendeu, que ele recebeu a sabedoria de Deus, ele preparou um banquete. E assim não é diferente com a minha e com a sua vida. O Senhor, Ele quer que nós festejamos, que venham dias de alegria. Mas para isso, nós precisamos estar na posição que o Senhor quer. Nós precisamos fazer o que o Senhor confiou nas nossas vidas. E dias melhores virão. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.